Bom, vamos lá. A gente vai dar continuidade no nosso estudo, onde a gente está vendo A Voz do Silêncio, o livro da tradição tibetana, traduzido pela Helena Blavatsky. Então, essa dinâmica do que a gente está fazendo agora é de colocar os versos. Boa noite, Elise, não tinha visto a Elise entrar ainda. Colocar os versos e a gente vai conversando sobre eles, né? E aí o andar é basicamente o que eu espero que a gente vá conseguir hoje é ir até o verso 13, a gente parou no verso 6, e até o verso 13, se eu não me engano, eu não sei se vai dar tempo, mas enfim, que encerra essa introdução. E aí começa assim que não é um capítulo, né, mas é uma parte do livro que é chamada A Voz do Silêncio, né, que realmente a gente entra nessa. Bom, vamos lá, eu vou colocar o slide, como sempre, né? Eu vou falando e se alguém quiser fazer alguma interrupção, alguma pergunta, fique à vontade para interromper e perguntar. A gente vai conversando sobre. A gente parou no sexto verso. Eu não vou dar uma repassada, porque a ideia é que a gente fale sobre esses versos, depois faça uma revisão desses primeiros versos antes de entrar nessa fase do A Voz da Alma. Então, o sétimo, ele fala assim: quando houver cessado o ouvido dos muitos. Bom, mas basicamente, né, só para a gente introduzir, né? Ele está falando que esse livro é feito para quem está buscando a realidade, quem cria a ilusão é a mente, destrua a mente, assassine a mente, né? Que traz a ilusão, e um dos aspectos principais é que a gente é identificado muito com o nosso corpo, né? A nossa forma. Assim que há essa desidentificação, naturalmente tudo se desidentifica e é como se fosse num sonho, né? Na medida que a gente está sonhando, tudo é uma realidade. Quando a gente acorda, percebe que tudo é um sonho. E realmente essa construção existencial, ela não deixa de ser como um grande sonho, né? A gente cria uma interpretação desse mundo, né? E acredita nessa interpretação baseado nessa forma como a gente concebe o mundo pela mente e adquire as informações para conceber o mundo através dos sentidos. Bom, basicamente, toda a estrutura védica, de uma forma geral, e relembrando, né, que apesar de ser um texto budista tibetano, a raiz é védica, apesar do budismo ser não ortodoxo védico, né, mas a raiz é a mesma. E toda essa estrutura do conhecimento védico hinduísta, né, esse guarda-chuva hinduísta, onde se desdobra todas essas filosofias, né, Shaktista, Shivaísta, Vaishnava, budismo, jainismo, sikhismo, enfim, toda essa estrutura de filosofias, né, que engloba essa diversidade hinduísta, se fundamenta nessa questão do monismo, né? Até a Marisa, se eu não me engano, colocou lá no grupo, Marisa não, a Jaime Nick colocou no grupo que ela viu o documentário I Am, né, que fala muito sobre essa questão hoje da ciência, tá recolocando esse princípio da unidade, né? Todo o universo é uma coisa só, né? É um grande organismo comandado por uma consciência única, né? Esse sentido do né, da existência como um todo, ela permeia quase que todas as linhas filosóficas. E não deixa de ser agora esse ponto que ele vai colocar, né? É, a mente cria essa individualidade, essa ilusão da percepção do mundo, e cria essa perspectiva da variedade existencial. Vamos pensar assim, né? Como se, no princípio, até coloquei aquele vídeo do filme Arquitetura da Paz, onde o Chidananda, aquele yogi que está falando, ele fala, né, you are the mantra, nós somos mantras, porque a existência é mantra, ainda mais ele é shivaísta, no shivaísmo é muito essa questão de que a mente é um mantra, enfim, somos mantra no sentido que esse universo é um sistema vibracional. Até o Shiva Nataraja, que ele quer visto muito no yoga, né, ele dançando sobre a roda do fogo, né, o Shiva dançarino, que é basicamente o símbolo que se usa muito no yoga de Shiva, o aspecto de Shiva que se usa muito no yoga. Ele está dançando e tocando um tambor, e o tambor vibra, e as diferentes vibrações do mundo é o universo em si. E é o que está citado aí, né? O universo, ele é um sistema vibracional onde a gente interpreta cada uma das vibrações, cada som, né? Como uma forma, e atribui a essa forma um nome, né? E uma ideia. E a gente, no princípio que a gente viu no
o verso passado, né, o princípio da nossa existência, ele se fundamenta na nossa negação como o observador desse processo, a identificação com o corpo, né? A gente chamado avidia, a gente ignora que nós somos uma testemunha utilizando-se de um corpo para experienciar o mundo. Aí a gente desenvolve o princípio da individualidade. A gente é um ser separado, né, que não faz parte da existência do universo. E aí a gente começa a perceber todo o universo como frações, né, como outras coisas, outros seres. Até tem uma frase que já citei, né? Enquanto houver outro, existe esse princípio da dualidade existencial. Essa é a existência dual, né? Existe algo e existe outro algo, né? E aí ele coloca, quando houver cessado esse ouvir os muitos, né, essa infinita existência, poderá discernir o um, né, o som interno que mata o externo, que é essa voz da alma, essa concepção dessa existência que verdadeira, né, que está se criando através da mente, ela vai matar essa percepção de diversidade na medida que a gente conseguir cessar, né? Não deixa de ser o mesmo princípio do yoga de cessar as flutuações, né? Quando é colocado o Chitta-vritti, cessar as flutuações da mente para que você reconheça a sua rupa, a sua natureza real, a sua verdadeira natureza, talvez é muito próximo um verso do outro. Quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir o som interno que mata o externo. E aí o verso seguinte, o 8, é muito interessante que ele fala, só então e não antes, né? Não existe outra possibilidade, né, de nós encontrarmos uma realidade sem que a gente cesse essa percepção de individualidade, né? Ele coloca, só então e não antes abandonará ele a região de Asat, Sat é a realidade, Asat é a negação da realidade, né? A não realidade, o falso, para entrar no reino de Sat, o verdadeiro, né? Jesus, o mantra na Kundalini Yoga, né? A gente sempre canta o mantra Satnam, né? Satnam é a verdadeira identidade, essa voz da alma. Satnam é a alma, né? Falando, né? Essa verdadeira existência. Então, um ponto bem interessante, né? Que essa realidade que está oculta pela mente, né, que está oculta pela nossa interpretação do mundo através da mente, ela gera um princípio, até no curso sábado, porque no final todo esse conhecimento ele desdobra muito sobre nos mostrando essa necessidade de compreensão da unificação do monismo, né, da unidade, que somos um contexto só. Isso sempre é muito reforçado em quase todos os momentos. E a gente estava falando no curso e um dos pontos que foi comentado era exatamente, né, que desde que o ser humano existe como ser humano, existe religião, existe a necessidade de uma busca de religar, né? Religião no seu sentido puro da palavra de religação. Existe uma desconexão e isso é muito claro dentro da estrutura do yoga, né? O princípio básico é a avidya, ignora que a gente é uma testemunha. O segundo passo, que é chamado de Ashimita, é a identificação com o corpo e a geração da individualidade, né? Esses dois primeiros pontos da nossa existência manifesta. E essa desconexão, né, da natureza, seja ela no seu termo de consciência como um todo, seja ela no seu termo de um grande organismo, que é o universo no qual a gente é parte dele, né? Somos um ponto, uma célula. Olhando a Terra de fora, somos uma célula dentro desse organismo inteiro, né? Se pegar só a Terra, não o universo, só a Terra como um ser, né, esse ser, nós somos uma célula dentro dele, né? E é um composto, é um funcionamento. Quando a gente não percebe isso, existe uma natural desconexão e a busca constante da existência humana, desde a sua raiz mais longínqua, é se religar. Percebe? Eu tenho isso de uma forma muito clara, que religião é esse sentido, né? Religião é essa busca constante do ser humano buscar se religar novamente a esse todo no qual se perdeu. E esse texto deixa de uma forma muito clara isso, logo no início, já colocando, só então e não antes abandonará a região da ilusão, do assate, do falso, para entrar no reino verdadeiro. É para que a gente conceba a possibilidade de entender o que é uma realidade, é primeiro necessário que a gente entenda a nossa existência como um todo.
e percebe que parece muito simples isso, né? Esse entendimento, mas é é, é muito interessante como é que, a partir desse princípio da desconexão, todo o resto das camadas das nossas desarmonias, elas são alimentadas. Porque se eu realmente entendo isso, que é um entendimento bem difícil para a humanidade, né? Se eu realmente, Jesus coloca isso no sentido de somos irmãos, né? Ame a si como ame o próximo como a si mesmo. Essas frases, né, essas colocações, elas vão muito no ponto de que se eu entendo que não há outro, não há competitividade, não há como eu sobrepor ninguém, porque eu não tenho quem sobrepor, é a minha própria existência, né? É um organismo só, aí não há maldade em todas as suas camadas. Se desfaz tudo num princípio de compaixão pura, quando a gente realmente começa a desenvolver essa compreensão de que tudo é um grande organismo, somos parte dele. Existe um poder cooperativista quando a gente percebe isso de uma forma muito intensa, muito verdadeira. Se isso é introspectado realmente através da meditação, que é esse princípio dessa cessação, né, dessa diminuição desse fluxo mental, trazer essa quietude para que a gente consiga realmente começar a voltar a se reconectar. E essa reconexão, ela passa a ser o ponto fundamental. Por isso esse verso 8 está falando, só então e não antes. Não existe outra forma. Não existe outra forma de compreender isso se não houver essa compreensão da unidade. E essa compreensão ela só vai vir através do exercício de treinamento mental da quietude. No final, é uma experiência, né? Até isso foi colocado também no módulo que a gente fez nesses fim de semana, né? Não existe compreensão intelectual, existe estabelecer esse conhecimento através de uma prática da quietude mental. Não tem outra forma, é uma prática, é um exercício, é uma disciplina estabelecida, porque senão a mente ela vai conceber essa visão individual, dual, e vai acreditar nesse processo ilusório gerado pela mente, né? E a gente vai ficar externalizado sempre nessa existência e nunca vai entrar nessa região do reino de Sati, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, e aí começa uma descrição, né, do famoso Treinaí, né, da famosa disciplina. Antes que a alma, esse observador, possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos carnais tornados cegos a toda a ilusão, né? Então, somente com essa harmonia interna, e aí a gente falou muito sobre isso nos estudos anteriores, né? Sobre essa questão da necessidade do nosso corpo ser o veículo da nossa consciência e de toda estabelecer-se essa harmonia desse veículo que suporta a consciência para que a gente consiga, né, essa visão, cegar essa ilusão criada pela mente, né, trazido pelos sentidos. Por isso que ele coloca os olhos, e o verso 10 vai falar agora exatamente sobre os sons, né, que são as portas de conhecimento no qual a gente tem, né? Então, os olhos carnais, né, se não tornar esse cego a toda essa ilusão, e se a gente não conseguir estabelecer uma harmonia interna, né, a gente não consegue ter a possibilidade de chegar até essa visão essa aproximação da realidade, né? Enquanto a gente está preso na ilusão, existe um sofrimento inerente a essa ilusão. E aí eu vou dar um exemplo muito simples, né, para a gente entender a necessidade dessa busca humana de encontrar essa realidade, para não ficar uma coisa abstrata, para uma coisa assim, por que eu tenho que encontrar uma realidade, sendo que eu estou vivendo bem, é isso que eu quero comer, dormir, viajar, etc. Não tem realidade nenhuma a ser encontrada, né? Pode gerar esse questionamento. Então, um ponto bem interessante para a gente entender qual é o nível de ilusão e sofrimento e por que naturalmente o ser humano busca sair dessa ilusão. Aí volta-se o exemplo bem interessante da nossa existência, fundamentada na nossa estrada de nascer, criança, adolescente, adulto e morrer. Essa estrutura de desenvolvimento natural humano, ela mostra muito a nossa caminhada de uma forma mais ampla. Pega uma criança, né, estabelece uma criança vivendo. Ela vai brincar, ela vai ter todas as atitudes de criança e ela vai estabelecer uma relação com o mundo como criança e ela vai viver como criança. Não tem nada errado, não tem nada certo, nada melhor, nada pior. Simplesmente é uma criança.
Agora percebe o nível de sofrimento que a criança tem dentro da visão do mundo como criança. Os apegos que ela tem com os pais, a perspectiva do mundo e os apegos que ela desenvolve com as brincadeiras, com os bonecos, enfim, com todo o entorno dela, a criança acaba desenvolvendo um apego profundo com tudo que é dela, um egoísmo, um separatismo muito grande. A criança tem essa perspectiva egoísta, ela quer tudo para ela quer vivenciar aquelas ações no qual ela acredita que são as brincadeiras dela. E aí, se você tira um brinquedo da criança, o que ela acontece? Ela chora, ela esperneia, ela grita, ela faz birra. Percebe? Ela está vivendo numa ilusão no qual ela sofre muito se ela se desfaz daquela ilusão no qual ela está presa, naquele mundo de criança, que não está errado, absolutamente certo dentro da estrutura de criança. O que acontece quando ela começa a desenvolver a consciência dela de uma forma de harmonia interior e os olhos carnais começam a se tornar cegos para essa ilusão. A boneca não é boneca, aquela brincadeira já não é mais brincadeira. E aí ela começa a conceber o mundo de uma forma um pouco mais objetiva do que ela via quando criança. E aí ela começa a se desapegar de uma gama de estruturas ilusórias que ela criava dentro da infância, no qual ela sofria e para de sofrer, porque ela percebe que aquilo era uma visão infantil da vida. Olha que lindo isso, gente, porque isso dá muito claro essa noção de por que a gente está aqui agora falando sobre isso. Porque existe uma natureza intrínseca na nossa existência buscando se libertar desse mundo infantil no qual a gente está preso, criando as nossas ilusões, se apegando a ela, acreditando nelas, que é o ponto fundamental, né? Porque a criança acredita naquilo que ela está fazendo. Ela não faz aquilo que ela fala, eu sou criança, estou fazendo, não. Ela realmente vivencia aquele mundo de criança dela. E aí ela sofre porque ela está presa a um universo ilusório. Na medida que ela vai crescendo e desenvolvendo a sua capacidade de consciência, ela vai conseguindo conceber o mundo cada vez mais de forma objetiva. As experiências do mundo vão trazendo isso. É muito comum a gente vai falar que os sonhos de crianças vão ficando porque a vida é dura e a vida vai mostrando a realidade. Percebe que essa fala ela é muito importante no sentido que a vida não é dura. A vida simplesmente vai descortinando as ilusões, né? As criações fantasiosas que a gente constitui, a vida vai mostrando paulatinamente, gradativamente, né, a vida como realmente ela é. E essa experiência, ela traz o que a gente chama na nossa existência de maturidade. A maturidade é a experiência que a gente passa pela vida, tirando as ilusões que a gente cria na nossa mente, as identificações que a gente cria no mundo. E quanto mais velho a pessoa vai ficando, mais madura ela vai ficando, porque ela consegue observar a vida de forma mais objetiva, percebe? E mesmo que tudo que eu estou falando não seja identificado de forma clara, isso vai acontecer na vida de todo mundo. Então o impulso natural da nossa existência. Independente de eu querer ou não, essas coisas vão acontecendo, as perdas vão acontecendo, as desidentificações da impermanência vão acontecendo. Por mais que eu goste, por mais que eu esperneie, por mais que eu quero, tudo que eu tinha não vou ter mais em algum momento, inclusive as relações entre pessoas e objetos, em qualquer coisa que seja. A própria existência, ela é de uma forma a construir essa experiência, né, que nos traz essa identificação objetiva, essa eliminação do apego no qual a gente fica dentro dessa criação ilusória da mente. Percebe? A vida é isso, no final. Entendendo isso que eu estou falando, entendendo esse livro que está nos mostrando isso, ou entendendo qualquer outra literatura, ou qualquer outro caminho que nos empurre, que possa chamar de religião, que nos tenta religar essa existência e trazer um aspecto verdadeiro sobre a ilusão que a gente vive, qualquer uma das filosofias, mesmo que você não entenda nada, você não queira nada, e você fala assim, a minha vida é fazer só o que eu gosto, e tudo isso é uma grande bobagem, tudo isso vai acontecer de uma forma natural. Por isso a natureza humana é buscar essa religação, né? Por isso todos os seres humanos em todos os tempos se identificavam de alguma forma ou outra ritualística, mitológica, de qualquer linguagem que seja, com essa busca de religação e sempre buscando um aspecto de encontrar uma realidade por baixo dessa percepção mental. E você percebe que nos dois caminhos, seja ele no caminho místico através da religião, seja ele no caminho empírico através da ciência, os dois buscam a mesma coisa, encontrar uma realidade que está oculta onde a gente não consegue ver. Por métodos diferentes,
né, buscando formas diferentes, mas no fundo o ser humano, através do conhecimento, né, a palavra seria o conhecimento, ele busca sempre revelar uma verdade que está oculta. Porque esse oculto, né, essa realidade oculta gera uma ilusão que no final gera sofrimento. E aí até eu comentei sábado também, né, no domingo, não me lembro, mas no fundo, em toda essa estrutura existe um ponto comum. Ninguém quer sofrer, né? Por mais espetacular que seja a compreensão intelectual ou qualquer prática que leve a qualquer estado místico e iluminado do mundo, no fundo, todos os seres têm um ponto básico comum. Tudo isso que é feito é porque a gente não quer sofrer. E esse não sofrimento está diretamente correlacionado a se desapegar à impermanência e à ilusão que é criada, que gera esse sofrimento todo, né? Vendo a questão da criança, fica muito claro, né? A criança, ela não quer ser adulto para largar de ser criança e não sofrer mais, mas na medida que ela vai adquirindo consciência um pouco mais elevada e mais suportada, ela vai conseguindo perceber o aspecto infantil que ela ia vivendo e vai se desapegando daquele processo de vida e adotando outro processo. E é isso que a gente está vivendo exatamente nesse momento. A gente tem os nossos brinquedos, os nossos apegos, as nossas crenças, e tudo isso gera, de alguma forma, pela impermanência da existência e pela objetividade que o mundo é e no qual a gente não consegue enxergar, sofrimento. E aí a gente busca, de algum jeito, eliminar esse sofrimento. Um dos piores é quando a gente entrega toda a nossa existência para os sentidos e para a busca hedonista, né, de realização de prazer. Porque daí esse vai trazer um aspecto mais, né, de ansiedade e confusão, porque é uma inconstância permanente de busca de satisfação, satisfação, satisfação. E aí vai chegando, que é o princípio da droga, né, onde você entra num universo onde você busca a instantaneidade da felicidade, né, ilusória, e aí você se afunda mais ainda nesse processo de não encontrar essa realidade, porque a ilusão vai se difundindo cada vez mais, né? Por que a droga se pega tão fundo na nossa existência? Porque ela gera uma outra ilusão ainda mais sensitiva, né? Porque gera muito mais sensações, a gente se apega àquilo e acaba se afundando mais. Então, em resumo, né? Usando a droga e a criança como exemplo, quanto mais iludido a gente está, mais sofrimento. Quanto mais, apesar de parecer duro, né, parecer menos glamuroso ou trazer menos a possibilidade de a gente ver um universo melhor, mas quanto mais consciente e mais objetivo a gente entende a vida, menos a gente sofre. Quanto menos identificação com essa ilusão, menos sofrimento a gente vai ter. E aí ele continua, né, falando que antes que a alma possa ouvir a imagem, o homem tem que se tornar tão surdo aos rugidos como os murmúrios aos bramidos dos elefantes uivantes, como o argeiro e o zumbido do pirilampo de ouro. E aí é uma linguagem poética, mas colocando, né, que a gente tem que cessar, né, essa visão ilusória, assim como antes que a alma possa ouvir, né, o homem tem que se tornar tão surdo aos rugidos. Pegou os dois sentidos principais, né, o som, que é um dos fundamentos que foi colocado no aspecto vibracional, e a visão, que é outro aspecto fundamental na nossa concepção de mundo, né? O sol, né, é tido como o grande elemento do conhecimento. A luz é tido como um dos aspectos fundamentais do conhecimento. Então, quando ele fala dois fundamentos básicos da nossa compreensão do mundo, né, através do aspecto vibracional, o som, através da luz, né? Então, cessando os olhos carnais e cessando a nossa forma de ouvir todos isso, tornar surdos os rugidos de todos os aspectos existenciais, a gente gera o que no yoga é chamado de pratyahara, né? Cessa essa porta de entrada de informações que nos geram toda essa ilusão. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, né, para a gente entrar no outro, que daí ele vai falar de um outro aspecto que é bem bacana também, quando ele fala desse falante silencioso como a forma da argila na mente do ceramista, que é um outro aspecto bem interessante da gente conversar um pouco, mas eu vou fazer uma pausa só para vocês fazerem alguma colocação sobre isso que foi colocado agora, né, desses dois pontos, né, e principalmente dessa compreensão
de por que naturalmente o ser humano busca sair dessa ilusão, né? Que essa é uma pergunta muito comum que pode surgir. Por que que eu quero sair da ilusão, sendo que a ilusão é minha vida? Minha vida é essa, eu quero isso, eu não quero sair de nada, não quero reconhecer realidade nenhuma. E por que que naturalmente o ser humano busca isso? Se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, gente. Alguma pergunta, fique à vontade. Antes da gente entrar no falante silencioso. Danilo, boa noite. Boa noite, Liz. É Seguinte, sua eu entrei irmã, um né? pouquinho. A Josi está aí. É. Agora, ela é muito igual a mim, você vai ver se ela abrir a câmera. Idêntica. Não, eu já vi ela. Seguinte, eu achei que ficou muito clara essa questão de associar com a criança, né? Que Sim, fica bem didático para a gente entender. sim. Só que, olha lá. Só que eu queria tentar entender assim, isso para a gente, essa evolução também é natural, assim como é para a criança. Essa é a nossa evolução, Exatamente, assim. exatamente. Esse é o ponto. Que independente de você entender ou não, independente de você ser religioso ou não ser religioso, ser ateu ou não ser ateu, independente de qualquer concepção ilusória, porque tudo isso no final é uma estrutura ilusória, né? Independente de qualquer estrutura que a gente conceba, isso vai acontecer. É exatamente como um aspecto meditativo também que eu estava colocando nesse fim de semana. Independente de falar assim, eu sou uma pessoa agitada, eu não consigo meditar, eu não acredito em meditação, eu não acredito em nada disso. Tudo isso é uma grande bobagem. O que vai acontecer? Você vai dormir e vai entrar no estado de sono com sonho e vai entrar no estado meditativo profundo, que é o sono sem sonho, onde você não está em coma, você entrou no estado profundo de meditação, onde cessa todas as flutuações mentais, como está colocado no começo do Yoga Sutra. Então, essas estruturas, elas no final são naturais, percebe? Por que elas são naturais? Porque o outro ponto interessante que eu tenho colocado bastante também, tira o ser humano da Terra. O que acontece? Continua existindo tudo naturalmente. Sem toda essa viagem, percebe? Todas essas concepções que a gente cria ilusórias, né? Que é um dos pontos mais colocados em todas essas literaturas, se sair o ser humano da Terra, vai continuar tudo funcionando, a natureza continua, o universo continua existindo. Por quê? Porque o universo, a natureza, a Terra não depende da concepção mental do que o ser humano acha que deve ser ou a construção que ele faz. Então essas coisas, essas estruturas de religação, de volta, de tudo isso acontece de forma natural, de forma é o desenvolvimento da nossa espécie como organismo total. Nós somos parte do organismo. Esse organismo ele vai se desenvolver, a gente concebendo mentalmente a ideia do que ele é ou não, percebe? É a mesma coisa da célula. Se a célula não entende que ela é uma célula imunológica que tem que combater algum vírus, ela vai fazer isso, querendo ou não, porque é a natureza, é o Dharma dela. Esse é o princípio de Dharma. E aí, se você dá uma inteligência para a célula começar a analisar o mundo, o universo, e conceber várias concepções filosóficas, ela continua sendo célula, ela vai cumprir o papel dela, querendo ou não. Então, a gente pode conceber o que for, mas o nosso desenvolvimento como parte dessa existência, ele vai acontecer de alguma forma ou de outra. E aí, o que acontece? Ou a gente entende o que está acontecendo, isso é um princípio fundamental de Bhakti, né, de entrega e conexão e doação, ou a gente sofre. E aí percebe que esse sofrimento, ele é o elemento chave que faz com que a gente continue uma busca constante de se libertar desse sofrimento que é ilusório no final. Ele não é um sofrimento real, ele é um sofrimento concebido pela mente. E aí, por que o grande ponto, e aí no livro está colocado, assassine o real criador da ilusão, assassine a mente, porque ela só está criando uma pseudo-ideia de um sofrimento no qual você se apega e fica sofrendo aquilo lá. Sofrendo por uma ideia. Normalmente, toda essa concepção de sofrimento nossa é baseada numa ideia. Por quê? E aí eu pode falar assim, mas você está falando isso, mas dor é dor, né? Vai doer, você vai sofrer querendo ou não. Por quê? Porque dor é parte da natureza. E eu, como ente não natureza, eu acho que eu tenho a possibilidade de não sentir dor. E aí, quando eu crio uma ideia de que eu posso não sentir dor, eu sofro quando eu sinto dor, sendo que se eu entender que a dor é parte da minha existência, eu vou sentir dor, eu vou sentir raiva. Tudo que existe na minha natureza é parte da minha natureza, não tem como eu negar. E aí a negação traz cada vez mais sofrimento, percebe? Você está com o microfone desligado. Sim, ficou bem claro agora. Então, no final, não adianta a gente fugir da nossa natureza. Não adianta a gente fugir. Tanto que é intrínseco. O ser humano tinha uma percepção do mundo muito diferente do que a gente tem hoje, né? Se a gente pegar lá
os mais longínquos tempos, né? Se a gente pensar como é que constituía a existência humana, a forma como a compreensão intelectual, tecnologia era totalmente diferente, mas as buscas são as mesmas sempre, né? Porque isso está na natureza humana. Então, como eu entendo hoje o processo de religação, como eu desenvolvo filosoficamente, ou de qualquer forma, qualquer nome que se dê, esse aspecto de religar muda um pouco, né? Muda a concepção mental, mas a natureza está sempre buscando esse aspecto de religação, né? De voltar a se libertar dessa ilusão que nos traz sofrimento sempre. Por quê? Porque em natureza a gente busca essa harmonia, né? A natureza busca a harmonia que é chamada de sattva, né? Essa ananda, essa perspectiva de paz, né? Essa tranquilidade, né? É o exemplo até que alguém deu, que me lembro, acho que foi a Elaine, de a pedra no lago, né? Você joga a pedra no lago, cria ondulação, naturalmente ele volta. Se você jogar 20 pedras, vai criar 20 ondulações, naturalmente ele volta. Essa é a nossa natureza. Esse é um dos pontos fundamentais que Dalai Lama trabalha muito, né? O reconhecimento da nossa natureza como estabilidade. Essa é a nossa natureza. O que a gente está fazendo é desconectar da natureza, aí volta yoga com significado de união, religião com significado de religar, né? Porque a gente se desconectou de uma natureza de estabilidade. E a gente está tentando voltar sempre a reconhecer. Inclusive, o próximo verso vai falar exatamente isso. Esse aspecto de reconhecer. A gente não está descobrindo uma novidade, a gente está se reconectando àquilo que já é. Gente, mas eu falo para vocês falarem, eu fico falando. Alberto, só... Tá. E então, né, nessa questão que você falou, achei bem interessante o sofrimento, né? Porque a gente vai chegando na idade adulta, né? Eu entendi essa questão da criança, que a gente vai crescendo, a gente vai tirando um pouco das ilusões, vai achando uma lucidez, mas depois Sim. a gente acaba entrando em outras ilusões, né? A gente, Sim. quando na vida adulta, tem a ilusão do relacionamento, do trabalho. Outros brinquedos. São novos brinquedos, né? E a gente É. vai se apegando àquilo e vai se apegando, e isso que acaba dando toda essa desarmonia na gente, que Exatamente. causando Exatamente. tanto sofrimento que a gente não consegue se livrar dele. Então, a ideia para a gente buscar uma paz interior seria a gente, então, entender que tudo é uma ilusão. Isso, esse é o primeiro A passo. questão assim, Entender não que... é você ficar a dor, é você entender que vai passar pela dor, mas que vai passar, que faz parte. Exatamente. E entender que todo esse aspecto da impermanência existencial não nega a existência. Esse é um ponto fundamental, que inclusive é uma das linhas tântricas, né, que contrapõe toda a linha de negação, né, dentro dessa estrutura filosófica, que é o ponto de você não negar a sua própria existência. Não quer dizer que eu entenda que isso é uma ilusão e que então eu vou morrer. É melhor morrer, é melhor ou é melhor não ter nada. Não é esse o aspecto. É perceber esse apego ilusório no qual a gente cria e a impermanência do processo que vai se transformar em todo momento. Então, na medida que eu compreendo isso cada vez mais de forma real, o que acontece no final que nos traz menos sofrimento, que nos traz mais estabilidade? A experiência da vida de forma objetiva como ela é, sem ficar criando ilusão. Então, o que é o que é e está tudo certo sempre. Então, essa perspectiva, que no yoga é chamada de santosha, é que gera essa compreensão e que é sempre traduzido de duas formas, né? Aceitação, que traz contentamento. Aceitação, contentamento. Porque na medida que eu aceito a vida como ela é, eu experiencio a vida como ela é, naturalmente me traz uma perspectiva de contentamento. Está tudo certo. Agora, quando eu crio uma ilusão sobre a perspectiva da vida, eu quero viver a minha ilusão e não a realidade da vida, aí essa desconexão é que me traz sofrimento profundo. E aí todos esses aspectos de transtorno, seja ele de ansiedade ou de depressão, na raiz desses aspectos, se não for uma coisa fisiológica, um distúrbio fisiológico, a raiz desses transtornos é uma desconexão com a realidade. A realidade é criada de uma forma mental e ela existe de uma outra forma que não aceita. E aí gera essa perspectiva. O que é ansiedade? Ansiedade é uma perspectiva futura de algo que eu quero que aconteça e eu tenho medo de não acontecer. E aí eu fico ansioso. Eu fico constantemente gerando uma ideia e eu quero que aquela ideia aconteça e o medo de não acontecer, a perspectiva de não acontecer, me gera um transtorno, gera um desequilíbrio. E aí, por que um dos grandes pontos, né, da meditação para auxiliar na ansiedade excessiva
é sempre importante, porque ela traz a mente para o agora, né? Agora, não é amanhã. Amanhã não sabe o que vai acontecer. Você tem medo do amanhã, ansiedade, medo da morte, medo de todos esses aspectos que nos tira o equilíbrio da existência de uma forma objetiva, né? O que eu posso fazer hoje, que hoje é minha vida. Não foi ontem, que já foi, e não é nem amanhã, é só hoje. Quanto mais se você traz essa perspectiva do agora, tem um cara que ficou milionário, fazendo um livro falando só isso, né? Poder, preste atenção, ele fez uma página só, preste atenção, ninguém comprava o livro. Mas ele fez 300 páginas, preste atenção, aí. E aí no final você fala assim, nossa, eu devo prestar atenção. Por quê? Porque na hora que você traz a sua mente para a perspectiva daquilo que você está vivendo agora, diminui esse aspecto da ansiedade, o que muda em toda essa visão? Você vê a vida de forma objetiva, né? Você vê a vida como ela é. E não como a gente fica viajando, né? Essa viagem é que é sempre estruturado nessas escrituras, né? E aí, aquela frase, não antes, não tem outra forma. Se você não tem essa compreensão de unidade e cessar essas flutuações adquiridas pelos nossos sentidos, não há outra forma de você encontrar uma realidade. Você vai estar sempre preso no mundo da ilusão. Nossa, eu falei muito, gente do céu. Deixa eu ir tentar caminhar aqui, pelo menos a gente cumprir o que eu estava pensando hoje. Meu Deus do céu, eu e minha... Então, a gente para aqui, aí ele fala no verso 11. Antes que a alma possa compreender e recordar-se, isso é um ponto fundamental que ele está falando, né? Ela não vai se descobrir, ela não vai se desenvolver, ela não vai ser mais. Esse observador, que é chamado como alma, né, no yoga é chamado como drasta, né, observador, essa testemunha, enfim, o nome que se dê, ele não se desenvolve, ele não fica melhor, né? Ele não vai. A gente não nasce uma alma ruim e vai ficando uma alma boa. Ela simplesmente se despreende dessa ilusão, né, e se recorda, porque ela já é. E aí fica unida a esse falante silencioso, como a forma a ser tomada pela argila é primeiro unida à mente do ceramista. Quando o ceramista olha o barro, ele já tem a imagem, já existe essa concepção de que tudo já é e se manifesta de acordo com as condições. Né? E a gente falou muito no ano inteiro, nesse primeiro semestre inteiro, sobre o aspecto intuitivo. Né? O que é intuição? Intuição é aquela informação real que eu já tenho antes da minha mente conceber algo que é ilusório, que já é uma interpretação. Então, por que a intuição nos leva a um caminho assim, eu sei que vai dar certo? Porque você já tem a informação. A informação recebida, real, eu já recebi. Os meus sentidos distorceram e aí eu interpretei com a minha mente aquilo que foi distorcido através dos meus sentidos. A interpretação, que se gera 5, 9 segundos, o tempo que for, mas não importa, um pequeno período entre a informação e a concepção da mente, já se torna uma intuição mental. Aí já torna um processo já mental, né? Já torna, tem todo um envolvimento egóico, aquilo que eu quero de bem para mim, para o meu entorno, enfim, já é tudo contaminado, aquele conhecimento, pelo meu aspecto mental. Mas antes disso, esse falante silencioso, né? E o exemplo é lindo sobre a forma da argila na mente do ceramista. Quando o ceramista olha o barro, é um barro, mas na mente dele já é uma imagem linda e maravilhosa. Se você pegar esse exemplo, né, e levar para as obras de Michelangelo, né, ou qualquer outro grande escultor, né, desse nível, ou pintor, ou qualquer artista que seja, mas vamos pegar uma escultura linda, você pega a escultura final, ela é absolutamente os detalhes, a preciosidade daquela imagem concebida numa pedra ou numa argila já estava na mente antes, ela já existia, ela já era. Ela simplesmente foi redescoberta através da eliminação das ilusões. Se você pegar uma pedra e falar da pedra, uma imagem, uma grande escultura, o que é uma grande escultura de uma pedra? É eliminar aquilo que é excesso, é tirar o que é excesso e sobra uma essência absolutamente linda, que já estava na mente do ceramista. Esse ponto eu acho maravilhoso nesse livro, que ele coloca exatamente essa concepção, né? Tudo já é, a alma já é. Ela simplesmente precisa eliminar o que está na pedra para gerar essa forma da alma em si, a realidade que está oculta em todas as formas que já existe. Ela só precisa se manifestar. Esse é o princípio, inclusive, da manifestação. Tudo se manifesta, tudo já é. As condições a gente vai dar. Né? Então, eu estou trabalhando num projeto com o Sebrae que trabalho nessa linha de necessidade da mudança que a gente está vivendo agora nesse período, e um dos pontos é essa compreensão, né, clara
de que tudo já é, e o princípio da manifestação é você dar condições para aquilo se manifestar. Não existe criar algo novo. Tudo já existe e ele vai se manifestar ou não. Então, eu volto sempre ao exemplo básico que eu dou da semente, né? A semente, ela já é tudo. Ela já é a árvore, ela já são os frutos, ela já é 100 anos de existência. Uma semente já é 100 anos de existência com todo o florir da árvore, com todos os frutos e com toda a existência dela. O que vai acontecer para ela viver 100 anos e dar todo esse esplendor da árvore? As condições de manifestação. Então, se eu quero modificar alguma coisa na vida, se eu quero que alguma coisa se manifeste, seja ela qual for, eu preciso simplesmente gerar condições para aquilo que já é se manifestar. E aí vem essa frase espetacular. A forma da argila já está na mente do ceramista. Né? E tudo já existe. E aí, porque então, no verso 12, né, a alma ouvirá e se recordará. Então, na verdade, a gente é, né, como no yoga é colocado, o seu observador, Swarupa. Swarupa significa a sua natureza real, né? Drasto, Tadadrasto, o verso que eu estou falando, o Yoga Sutra, é Tadadrasto Swarupa Avastana. Então, né, Tada, então, Drasto, o observador, Swarupa, se recorda em sua natureza real. É a mesma frase que está no Yoga Sutra. Na hora que a gente compreende, né, essa existência manifesta que antecede essa concepção ilusória, no qual ele pede para assassinar a mente, né? Aí a alma se recorda, ela já é, nós já somos esse ser. E aí volta ao ponto que foi colocado, né? Essa é a nossa natureza. Por isso todo ser humano, de uma forma ou de outra, é impulsionado a essa busca, de uma forma ou de outra. Não tem como escapar. E aí aquele aspecto, né? Qualquer coisa que se fale nesse mundo vai ser contaminado por uma visão ilusória mental e vai ser uma estrutura de crença, né? Não acreditar é uma estrutura de crença, tudo é uma estrutura de crença. Então, esse movimento natural, né, de se eliminar, até o Luiz, lá no fim de semana, falou uma frase que eu vou usar muito, e vou citar a fonte, claro, que é, né, na medida que você vai começar essa caminhada, o ideal seria pega todas as crenças e coloca dentro da caixa e guarda. Daí depois você pega as suas crenças de novo e olha e observa o que serve e o que não serve, porque no final é uma estrutura de crenças no qual a gente se apega que tira a capacidade de deixar com que a alma volte a se ouvir e se recorde, né? Esse é o ponto, né? Ela vai se eliminar, é muito usado isso na tradição do yoga, né? Eliminar as camadas, os véus de Maya, os véus da ilusão, eles vão saindo e aí a alma se recorda em si, ela aparece. E aí ao ouvido interno falará. E aí essa perspectiva de compreender essa realidade interna oculta que está presa na mente, aí a alma fala. É aquela metáfora da carruagem de Katak, dos fim de semana também. A alma está dentro da carruagem, né? O mundo é a estrada, os cavalos são os sentidos, a rédea é a mente, a inteligência é que segura a rédea e a alma está dentro da carruagem. Né? Quando tudo isso acontece, esse ouvido interno fala, né? Aí a alma é a voz do silêncio. E aí o que acontece? O próximo verso, 14, vai ser justamente um trecho do livro que começa com um texto, com o título A Voz do Silêncio. Então ele deu todo esse preâmbulo, né, que a gente fez agora. Vou fazer um breve resumo. Nossa, como passa, o tempo é inimigo do... Esse breve resumo até o verso 12, porque o próximo verso, até o verso 13, perdão, o verso 14, ele vai começar, até eu vou colocar aqui para vocês verem, né, o começo do verso 14 é a voz do silêncio. Aí começa, então, essa perspectiva, né, de se ouvir essa voz, e o primeiro grupo de versos vai ser falando exatamente o que nos apega, o que faz com que a gente se apegue a esse mundo, essa manifestação. Então, o resumo que a gente viu até agora é: esse conhecimento é para quem está buscando a realidade. Né? Quem não está buscando, é a mesma coisa voltando à criança. Né? Não adianta chegar para a criança e falar assim, vamos estudar a teoria da relatividade de Einstein com uma criança de 5 anos. Senta aí, eu vou explicar tudo para você. E não tem como. Né? Então, não adianta a criança abrir um livro complexo de qualquer linha que seja, né? O Capital, vai a criança de 6 anos, fala, agora eu vou estudar sobre todo o Capital. Não dá. Né? Então, o que ele começa é falando isso. Né? Esse conhecimento é para aqueles que buscam a realidade por trás das ilusões que estão construídas no mundo. Quem não está buscando não é esse conhecimento, não é esse momento. Não é melhor, pior, não é certo, errado, simplesmente não é. Para alcançar essa realidade é necessário
a qualidade de concentração. Né? Uma mente dispersa, que está pensando em 20 coisas ao mesmo tempo, não adianta. Né? A realidade ela vai ser encontrada com um princípio fundamental e básico, com a qualidade da sua mente ter essa capacidade de concentração. Se não tem, também esquece. E aí, o terceiro é preciso identificar quem cria essa ilusão. Se a gente está falando de uma interpretação ilusória, se a gente está falando de uma visão, né, concebida, quem cria essa ilusão? O grande causador dessa ilusão é a mente. É um instrumento no qual a gente usa para relacionar com o mundo. Elimine sua mente. Elimine a causa da ilusão. É aquela frase assassine sua mente. Por quê? Porque é ela que cria toda essa ilusão. Então, o que significa assassinar a mente? Né? Aquiete essa mente, né? Acesse essa flutuação. E esse é o instrumento fundamental da meditação. Na linha budista é o ponto fundamental e na linha do yoga é o fruto da prática do yoga. A meditação é a qualidade de assassinar a nossa mente. Para reconhecer essa ilusão é preciso que a gente busque a nossa forma como ilusória, que é a principal. O maior dos apegos do mundo é o meu corpo, é a minha mente. A maior dos apegos de toda a existência é a identificação que eu tenho com o meu corpo, com a minha mente. Na hora que eu conseguir reconhecer que esse apego é ilusório, eu desperto para que tudo, na verdade, é uma grande ilusão. Né? E essa é a busca, né? do grosseiro para o sutil, do externo para o interno. Eu começo a reconhecer que as coisas são ilusões, até que eu chego à minha perspectiva ilusória, que é o mais difícil. Quando eu cessar a visão da separação, né? Quando eu entender que é uma ilusão e eu sou parte de um todo, só assim e não de outra forma, eu começo a entrar nesse reino da realidade, nessa busca da realidade. E aí o verso 9, 10 e 11 que a gente viu, né? É necessário uma harmonia, é necessária essa volta, interiorização profunda, que é o processo meditativo como única forma. Eu falo única, não é porque meditação é do yoga, é a única forma de você conseguir sair de uma ilusão é cessar, diminuir a flutuação mental, né? É aquietar a mente. Se você chamar isso de meditação, de mindfulness, de sei lá qualquer nome que se dê, não importa, mas a única forma de você conseguir cessar as ilusões é aquietando a mente. Então não tem outra, né? Não é uma defesa para uma linha específica da Índia, o que quer que seja, né? É simplesmente uma nomenclatura que se usa para esse aquietamento mental, que é fundamental. E aí, então, se expressa essa possibilidade de a gente começar a ouvir o nosso, esse observador, né? Essa testemunha do mundo que pode ser chamado de alma, que está encoberto por toda essa ilusão. E aí os próximos versos que a gente vai ver agora vai ser o que nos prende a essa ilusão. E aí, inclusive, vai entrar nas 3 salas do conhecimento, que vai ser. Esse livro, no final, é um espetáculo. Enfim, vamos seguir. 10, 8, 25, chegar até esse verso 13, que é esse primeiro preâmbulo do livro, e agora entra com esse subtítulo aí, sei lá como é que chama isso aí, esse nome, não é um capítulo, mas é um nome, que é A Voz do Silêncio, que é o título do livro. E aí, fiquem à vontade, gente. Pode fazer pergunta, colocação, agora é com vocês. Danilo, eu penso assim que, para mim, né? A gente fica tão... porque a gente fica nesse imediatismo, né? De querer que as coisas mudem, né? Só porque a gente está aprendendo, a gente já vai entrar numa outra dimensão dessa experiência que é viver, né? E a mudança é muito lenta, né? Eu vejo assim que, desde que eu comecei a frequentar o espaço, né? Faz o quê? Faz acho que uns 3 anos. Quando você falou, não sei quem foi que falou da caixinha do sistema de crença para botar na caixa, né? Ontem, então, o Luiz eu fiquei pensando assim, eu não botei na caixa, mas eu estou sempre revendo o que eu pensava antes e o que eu penso hoje, a maneira como eu me comporto antes e a maneira como eu me comporto hoje. Que são mudanças muito sutis, muito, né? Mas que para mim faz um significado muito grande. Desse aprendizado que a gente está tendo, né? Que eu estou tendo com você ao longo desses anos todos. Eu não sei se você notou, mas uma coisa interessante desse aprendizado como um todo, né? De diversas escrituras que a gente tem analisado, né? Ou diversos prismas desse conhecimento,
Mas, pelo menos eu tenho notado isso nesses quase 10 anos que eu tenho envolvido com o yoga. Alguém falou isso, não vou lembrar também, mas foi muito bem colocado. Às vezes, é o mesmo conhecimento feito de uma forma diferente, uma perspectiva diferente, uma colocação, uma interpretação que dá uma outra compreensão e vai cada vez abrindo mais, que no final a gente gira em torno de uma estrutura de conhecimento que é necessário a gente aprender e que Jesus falou, que Buda falou, 3.000 anos falam. A gente não consegue realmente, né, interiorizar esse conhecimento de uma forma real, mas essas escrituras elas vão dando condições, né, de formas diferentes e maneiras linguísticas e mitológicas diferentes que a gente é incrível essa estrutura nossa, né? É a repetição, é o exercício, né? É um exercício de aprendizado no qual a gente vai interiorizando e vai experienciando. Eu acho que até uma hora, como está no livro, né? Existe esse despertar. Eu acho que esse é um dos grandes pontos da palavra Buda, né? Vai chegar um momento que você desperta realmente, né? E aí eu falo, nossa, agora realmente eu vejo que isso tudo é um sonho. Que é esse princípio que a gente tem todas as manhãs, né? A gente dorme e desperta. Uma hora a gente vai despertar, né? Por mais que a gente adquira informação, mas não é a informação, né? O que eu acho bonito e que eu achei muito bonito nesse livro especificamente é que ele veio com uma outra linguagem, uma outra forma de estruturar e que vai pegando em pontos profundos da nossa compreensão, né? Aspectos que não tem assim absolutamente uma novidade, mas a grande novidade é a forma como ele conduz, a forma como pega e você repensa, como você falou, né? A gente vai sempre repensando, reestruturando esse conhecimento e parece que é como aguar que fala, não sei, como aguar uma planta, né? Você vai aguando todos os dias e ela vai crescendo, né? A água é a mesma, a planta é a mesma, a terra é a mesma, mas todos os dias ela vai recebendo água e vai crescendo e se desenvolvendo. Acho que é quase que isso, né? É um alimentar constante no qual a gente vai se desenvolvendo aos poucos, né? E essa aquisição de conhecimento, né? A doutrina espírita te dá muito disso que tem na yoga, né? Sim. E aí aí escutei você e a gente vai adquirindo conhecimento vindo de várias formas, como você mesmo falou, né? A maneira como um fala e o outro fala, como, né? E aí a gente vai amadurecendo. É fantástico, viu? Fantástico. Muito bom. Muito obrigada. Imagina. Eu vou ficar quieto, senão eu fico falando. Fala vocês. E eu achei muito legal também, como você falou, do poder corporativista, né? A gente não tem a ideia, né, desse poder corporativista e que nós somos parte desse poder, né? Sim. Isso passa tão despercebido para a gente, né? A gente tem que parar para pensar, analisar e viver essa quando experiência. cai a ficha de que a gente é parte de um todo, é o que o Dalai Lama passa a vida falando, né? Que é o princípio da compaixão. Quando você entender que o outro é igual, que é um sistema só, gera esse princípio claro de que tá todo mundo num sistema só. Não tem como um sofrer, o outro sofrer, um ser melhor, pior. Não tem como eu me dar bem, outro estar mal. Não existe isso, né? Enquanto a gente não entender isso, fica nesse princípio de individualidade. Tá tudo certo, mas eu quero me dar bem de alguma forma. Não tem você se dar bem, né? E outra coisa que você falou também que o homem é um ente que se considera, né? Não ente da natureza, né? A gente vê a natureza, nós somos uma parte, a natureza é outra. A árvore, o rio, a água, o mar. E você viu que no texto ele fala de uma forma muito linda, né? Não tem outra forma. Ou assim, né? Até exatamente o que ela fala, não lembro, mas é só então e não antes, né? Não existe outro jeito. Muito bacana. Que pena que saiu o documentário, eu vi você falando que saiu o documentário da Arquitetura da Paz. Eu queria assistir de novo. Eu já assisti, mas me deu vontade de assistir de novo. Uma vez, já faz quase sei lá, uns 6 meses, já um pouco mais. Muito bom.
Mas fiquem à vontade, gente. Esdras, você está perto do microfone aí, ensaiando para abrir ele, fique. Estou devagar hoje ainda, Danilo. Segunda-feira é complicado. É. Nós precisamos de uma semana para digerir. Absorver tudo. É verdade. Absorver. E eu perdi a aula passada, na verdade, também. Estou pegando aqui no meio do caminho. Mas achei bem interessante. Seria legal dar uma olhadinha. Se bem que eu fiz um breve resumo do que foi falado desse começo. Sim. Mas vai chegar a partes desse livro que são muito lindos. O livro é muito lindo. O livro é muito lindo. Eu achei legal que esses dias você estava se referindo àquela música do Mantra, né? Que acho que a letra do Arnaldo Antunes foi isso. E tem tudo a ver, né, com esse poema, né? É baseado nele, é isso? Não, na verdade, o poema que o Arnaldo Antunes escreveu é mais fundamentado nos Vaishnavistas, porque ele usou o mantra Hare Krishna, que no final a estrutura, eu sempre coloco, né? A estrutura védica que fundamentam todas essas filosofias. Né? Então, no final, a raiz é a mesma. Né? São visões um pouco diferentes em alguns aspectos, mas a raiz do conhecimento é o mesmo. Esse aspecto, por exemplo, da unificação. Por isso que eu falei tanto do documentário I Am. Porque daí você vai pegar um monte de gente da ciência atual, né, falando sobre que o ser humano que o universo é um organismo, que o ser humano é um ser só. Né? 5.000 anos os caras já falavam isso de forma enfática. Vai redescobrindo uma coisa que E no final, não sei, mas assim, agora, né, parece bastante óbvio, né? Não tem como a gente não entender que o universo é um organismo, né? Que tudo é um sistema só, né? Bom, se bem que tem gente questionando se a Terra é redonda, né? Essa questão, assim, Verdade. do sofrimento, né? Eu pego bastante isso, porque a gente no trabalho, a gente se pega, assim, perdendo mais tempo tentando resolver problemas de relacionamento, que começando a analisar, assim, o que você foi falando, eu fui pensando lá no que a gente está vivendo. O ser humano, ele briga muito por ilusão, né, com coisas tão simples. Como que, assim, é um processo que é individual, cada um vai ter que se libertar, ou a gente consegue se libertar e depois ir dos outros? É como se fosse aquilo, você tira a sua corrente e vai tentando soltar a corrente dos outros. Tem como a gente fazer isso? Eu acho que passa muito por isso que você falou, né? A busca, ela é um autoconhecimento, essa é a grande palavra utilizada, né? Eu acho que o princípio básico é a gente desenvolver essa perspectiva de autoconhecer. Porque enquanto a gente não consegue ter um mínimo de compreensão da existência, é impossível que a gente consiga ajudar alguma pessoa, sendo que a gente precisa da autoajuda, né? É outra palavra também muito usada, né? Eu acho que o princípio fundamental é a gente conseguir se libertar, né? O despertar do sonho aí é muito é o despertar individual, apesar da existência ser coletiva, mas essa perspectiva da individualidade ela tem que ser pessoa a pessoa, né? E aí eu acho que cada um são várias velas acendendo, né? A energia, isso é muito usado também na tradição védica, né? A energia da vela ela é única, não se perde, né? Uma vela não fica menor quando acende a outra. Mas se você vai acendendo, cada vela que for passando, acendendo, até que consiga se iluminar todo o ambiente no qual a gente está. Né? Mas precisa cada vela acender e passar a energia para o outro. E não perde. Esse é um ponto muito bacana dessa metáfora da vela, que você entregar a sua luz para o outro, você não perde nada. Né? A luz continua a mesma. A vela continua a mesma, acende outra, acende 1000 velas. Né? E todas vão ficar com a mesma energia, com a mesma luz, e aí o ambiente vai ser iluminado. Mas tem que ir acendendo, vela a vela. Não tem como a gente passar essa energia da luz com a vela apagada. Então, é uma busca que parece egóica, né? Porque aí vem com essa perspectiva, mas não tem outra forma. E aí a gente vê de novo o nascimento, criança, adulto, velho, né? Cada criança tem o seu caminho, não tem jeito. Cada ser vai nascer e ter o seu caminho. Né? Vai ter a sua... E não deixa de ser essa constituição global. Eu uso sempre o exemplo do corpo, que eu acho que também fica muito claro, né? Se você pegar cada célula do corpo, ela é uma célula existente, com a memória, com a sua existência, mas ela é sempre o corpo. Ela nunca deixa de ser um corpo. O corpo humano é um só. Independente das células nascerem e morrerem, trocar 7 anos, morre todas as outras células, mas o corpo continua um só.
Não se perde essa característica da unidade. E é interessante essa visão também que o Prabhupada fala, né? Quem não acredita em reencarnação, você depois de 7 anos já morreu e renasceu em outro corpo, né? Você continua a mesma testemunha experienciando em outro corpo completamente diferente, porque todas as células já morreram e já renasceram outra vez, né? Já é outro corpo completamente diferente. Até a gente pensar em criança, adulto, é outro corpo mesmo, né? Se você olhar você como adolescente, hoje você é outro corpo, completamente diferente em todos os sentidos, experienciando o mundo da mesma forma. Né? Você já reencarnou. E aí, mesmo nesse sentido, né, entendendo essa reencarnação, que todas as células já se foram e já se transformaram em outra, não se perdeu o sentido de unidade, percebe? O corpo continua o mesmo. Essa é a ideia do universo. Com toda a transformação de todos os sistemas existentes, a existência é uma só. São processos de transformação e modificação num sistema só. Então, ele aparentemente é individual dentro da ilusão que a gente vive, mas no final somos sempre um organismo funcionando. Porque, na verdade, a gente se desprende não é do organismo. Então, mas na verdade a gente não se desprende de nada, né? A gente não... Porque não existe individualidade. Tudo isso sintetiza naquela frase lá: assassine o causador da ilusão, que é a mente. Toda essa estrutura de outro, de individualidade, dessa concepção, ela é mental só. Ela não existe na sua realidade. É difícil a gente entender isso porque a gente é muito apegado à nossa estrutura mental e a gente acredita naquilo que a gente pensa. Mas, fundamentalmente, voltando à história, tira o ser humano, tira o observador, o universo continua exatamente igual como ele é, não muda nada. O que muda só é uma constituição mental. Então, é a ideia do apego, dos relacionamentos, de como a gente vê o mundo, de que a gente é separado, que existe. Tudo isso é só uma concepção mental na medida que você assassina a sua mente, como palavra que ele usou de uma forma forte, mas se desfaz toda essa ilusão. E é interessante essa associação com a questão da criança, né? Porque se a gente pensar em nós, quando crianças, somos os mesmos desde o nascimento até hoje, mas assim, o que você pensava quando você era criança, o que você concebia de mundo, hoje é a mesma pessoa, só que completamente, com pensamento completamente diferente. Exatamente, né? Exatamente. É uma forma clara para a gente entender o que vai acontecer. Pode falar. Não, é isso mesmo. Não, é que eu acho que alguém ia falar. Não, e talvez a gente tenha como é colocado esses... É difícil para a gente entender, né? Assim... Por que é difícil, né? Eu tenho um momento eu tenho um momento de entender, de aprender, de compreender certos conceitos. A outra pessoa tem um momento anterior ou posterior que o meu, né? Cada um tem o seu momento dessa compreensão, não é isso? Sim. Ou isso também não? Não, ou isso claro, também é uma ilusão? Isso não. No final, em suma, tudo é. Mas é claro, tanto isso é uma coisa muito clara, né? Que as escrituras védicas, elas se fundamentam nessa perspectiva. Diversas formas de falar o mesmo conhecimento. Né? Os Puranas, inclusive, eles são divididos em grupos de 3 e 6, né? Que é Sattva, Rajas, Tamas, né? Os Gunas, né? Que é, para quem vive um aspecto mais da ignorância, do modo da escuridão, tem um grupo de escrituras. Para quem vive num aspecto mais de harmonia, tem outro grupo de escrituras. E aí você tem Mahabharata, que é uma novela, né, que é um épico, né, como o Ramayana. E aí você tem os Sutras, você tem os Vayas, você tem diversas formas de conceber o mesmo conhecimento, porque são diversas formas de compreensão diferentes. Que é o aspecto das religiões, né? Você vê religiões absolutamente diferentes uma da outra, porque são pessoas entendendo o mundo de forma diferente. Não tem como ter uma só. Não tem como existir uma linguagem. Porque são níveis diferentes de existência, de percepção do mundo. Interpretação. Interpretação. Percepção e interpretação. Mas todos, no final, tentam conduzir diversas estradas, diversas sinalizações. No mesmo caminho. Indo para o mesmo caminho. Daniela. Professor? Ludmila, você tá agora com uma cara que vai fazer uma pergunta assim, espetacular que vai acabar com tudo. Seu ar de... Tá agora me ouvindo? Vai. Tá me ouvindo? Tô ouvindo.
Então, é que assim, eu estava pensando muito na questão dos gunas, aí você tocou no assunto dos gunas, assim. Eu acho que, por exemplo, até a gente chegar no caminho, a gente matar a mente, matar um monte de coisa que está na cabeça da gente, arrancar a véu, mas não saber por onde começar, eu acho que, Sim. tipo, a identificação dos gunas, principalmente da parte da nossa mente intelectual, eu acho que é um aspecto muito importante. A outra coisa que, tipo, até Simone, não sei se ela tá aí ainda, ela vai, tipo, pode falar até um pouco mais, é sobre as rotinas diárias, até que a Ayurveda indica. Então, acho que, assim, são caminhos que você já começa a purificação do seu corpo, né? Então, você Sim. já começa a criar um novo hábito de, tipo, sei lá, levanta tal horário, faz isso, faz a limpeza matinal, come tal coisa. Aquela parte dos alimentos que são rajásicos também, porque se você Sim. come uma coisa, se intoxica, não tem como você buscar uma mente Exatamente, tranquila, exatamente. Os dois né? exemplos típicos, né? Se Uma, você uma acordar de manhã matéria e tomar exatamente. pinga todo dia, acabou. A Todo mesma dia de manhã matéria você acorda, toma um litro de pinga. E aí acabou a conversa, não tem mais o que falar para ninguém. E leva a pinga pelos nossos alimentos de uma forma geral, né? Estou extrapolando com pinga, mas coloca o conjunto de intoxicantes que a gente tem, seja ele alimento, pessoas, e aí como é que você vai entender alguma coisa? Não tem nada, não tem Nossa. como. exatamente. E a mesma coisa, por exemplo, eu converso com uma pessoa, ou eu não posso falar o que eu penso, ou eu converso com uma pessoa que tem uma opinião diferente da minha opinião, colocação, enfim, não importa o termo. Eu já me perco, eu já saio do meu centro, porque, tipo, ela não pensa como eu quero enfiar minha verdade nela, ou ela na minha, enfim. Aí me lembrei nisso, no que E o vice-versa. Brahma falou, da gente poder identificar da parte do intelecto na ignorância, paixão e bondade, mesmo que seja falsa bondade, não importa, mas você identifica e você observa, porque, tipo, você aceita aquela história, consegue aprender com o do outro, porque nem todo mundo está preparado para Sim, receber, para ter a troca, né? Porque cada um tá no seu momento. Então, eu acho que sim. isso é, tipo, um passinho pequeno que, tipo, a gente consegue treinar no dia a dia e que ajuda, tipo, no final, quando você for tentar desvencilhar de algumas coisas para chegar, tipo, conseguir dividir o que é ilusório ou não, sabe? Sim, sim. Não sei se foi Essa, viagem, mas acho essa é que a nossa caminhada, é esse aprendizado constante, né? E com os outros, com as diferenças, E no final, né, a grande beleza da vida é essa estrutura que a gente caminha, né, que vai analisando, é a graça da existência em si, né? A graça no seu sentido mais bonito da palavra, né? E realmente, né, não graça. E você falou alguma coisa das flutuações da mente, tudo. Eu estava vendo o Sadhguru falando também, ele estava falando das flutuações do corpo, né? Inclusive que a gente tem que, tipo, tentar livrar da mente e botar no corpo isso. Até falando do pessoal da arte marcial, o pessoal que faz dança, Sim, ele tem essa flutuação e tem até um grupo de pessoas que, tipo, se classificam como pessoas que conseguem levitar mesmo, assim. Se é sim, verdade ou não, mas elas conseguem essa sim, sim. leveza do corpo, né? Tirando Que aí vem essa. muito essa questão, né, que é tântrica do grosseiro para o sutil, né, de utilizar o seu corpo como instrumento de iluminação. E aquele livro Uhum, Luz na Vida, que eu falei, que você está vendo lá, ele vai uhum, conduzir justamente nessa linha dos 5 corpos e caminhando toda a visão do yoga, do corpo mais grosseiro, né, até chegar à alma, os 5 corpos vai se sutilizando. E as artes marciais, o próprio Hatha Yoga, toda essa estrutura é fundamentada nisso, né? Você tem um corpo, utiliza ele, utiliza todas as suas ferramentas para alcançar essa realidade, né? Essa perspectiva da realidade. E aí, que a gente está conversando outra aula, a princípio, tem vários corpos, esquece, tem só duas maneiras, seu corpo, sua mente. Usa o seu corpo, que é a ferramenta para se mexer na sua mente, senão você não vai conseguir. exatamente, exatamente. Sim. Obrigada, professor. Gente, é isso. As aulas nossas eu acho que vai ter que aumentar, né? Porque está sendo sempre 1 hora e meia. Por mais que eu tente organizar, não tem conseguido. É porque são ótimas. E a gente fica A conversa é boa, crescendo né? O assunto devagarinho. é importante. Muito bom. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai caminhar. Acho que esse livro aí vai ser... Vamos terminar em 2030, viu? São 90 versos.
Vai ter conversa ainda. Os versos são muito bacanas. Quem comprou o livro, é legal dar uma lida que você vai ver que nossa, é bem bacana, bem bacana mesmo. O interessante é que cada um tá vibrando num momento diferente, né? Chega a mensagem, a ideia que sai é a mesma, mas para cada um aqui a gente percebe, né, que tá ligando aos pensamentos que já tem, as inquietações e vai agir em algum ponto, né? Achei muito interessante, adorei. E você vai ver o que a Cori comentou, né? E eu falo por experiência própria. Eu pego outras literaturas, como o Bhagavad Gita, Yoga Sutra, que são meio fundamentais do yoga. E assim, talvez eu tenha lido o Bhagavad Gita nesses 10 anos, todos os anos, umas 200 vezes. E nas 200 vezes eu tenho compreensões diferentes, novos aprendizados. É muito interessante, porque a gente modifica e modifica a forma como compreende. E a vida é esse constante, né? Essa constante modificação. Você pega um sutra, um verso desse que a gente está falando agora, talvez o ano que vem a gente lê esse mesmo verso e desdobre de uma outra forma, uma outra compreensão, muito mais profunda. É muito, muito interessante esse desdobrar do conhecimento constante, né? Não se esgota, porque a gente está constantemente observando a vida de forma diferente. E você, sempre aguçando ainda mais, né? Já falei ontem, Simone, que eu não caio nessa conversa dos elogios que impuseram. É o quarto dos venenos. Não, mas como é impressionante. Para responder também, hein? Eu já li o livro e eu leio e releio e leio e releio e essa aguça ainda mais o nosso querer saber, o nosso querer conhecer, o nosso querer se aprofundar ainda mais. É realmente fantástico. Muito, muito lindo. Vai ser uma jornada bem, bem bacana mesmo, essa jornada desse livro aqui que a gente vai fazer. Como os outros também, né? Mas esse livro especificamente é uma joia. Né? Ok, gente. Tá, boa noite. Boa noite para vocês. Amanhã, para quem puder, ao vivo, 9 horas, estaremos juntos. Para quem não puder, vai estar gravado. Aí a gente começa mais uma semana. E encerrando um semestre, né? Então, incrível que pareça. Gente, tchau. Boa noite a todos. Até Até amanhã.